Olá, meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A nossa oitava videoaula é sobre subtração. Eu acho que vocês vão gostar. Eu e a professora Marluz preparamos essa aula com muito gosto. Até já para a nossa oitava videoaula. Então vamos lá, meninos. A nossa oitava videoaula de matemática tem como assunto subtração com números naturais. Subtração, vocês sabem o que é isso? Então vou dizer: subtração é a operação contrária da adição, ou seja, ao invés de juntar, nós retiramos elementos. O sinal usado para essa operação é chamado de menos. Na subtração, existem sempre dois números envolvidos. O maior é chamado de diminuendo. O menor é chamado de subtraindo. E o resultado é chamado de resto ou diferença. Existem algumas técnicas que ajudam a vocês a fazer uma conta de subtração. Vou mostrar duas delas. A primeira chama-se quantos faltam? Essa técnica consiste em contar de um em um a partir do menor, ou subtraindo, até chegar no número maior, ou seja, no minuendo. Por exemplo, na conta 7 menos 2, não sabemos o resultado, é um número desconhecido. Podemos contar desde o 2 até chegar no 7, ou seja, 3, 4, 5, 6 e 7. O resultado é 5, pois usamos 5 números para chegar do 2 ao 7, ficando da seguinte forma: 7 menos 2, nós vamos encontrar o número 5. A segunda técnica é a adição reversa. Essa técnica mostra que uma conta de adição pode ser transformada em subtração. Basta escrever de trás para frente. Essa técnica é útil para resolver contas do tipo: qual é o número que menos 2 dá 7? Aqui precisamos saber qual é o número que, subtraindo 2, vai ser igual ao número 7. Se fizermos o contrário, 7 mais 2, nós vamos encontrar o número 9. Estaremos usando a adição, que é a operação contrária da subtração, ficando da seguinte forma: qual é o número que menos 2 vai ser igual a 7? Ou 7 mais 2, que vai ser igual a 9. Acabamos de descobrir qual é esse número. Além disso, meninos, fique sempre atento às perguntas dos problemas para entender qual operação usar. Nas contas de subtração, por exemplo, as perguntas são geralmente: quanto falta? Quantos restaram? Quantos sobraram? E essas perguntas facilitam você descobrir se a continha é de adição ou subtração. Os termos da subtração, vocês sabem quais são? Então, vou dizer: minuendo, subtraindo, resto ou diferença são os termos da subtração. O minuendo indica o total do qual se subtrai determinada quantidade. O subtraindo indica o total a ser subtraído. E o resto ou diferença é o resultado da operação. Vejam aí alguns exemplos. 9 menos 3 vai ser igual a 6, onde o 9 é o minuendo, o 3 é o subtraindo e o 6 é o resto ou a diferença. O outro exemplo: 84 menos 17 vai ser igual a 67, onde o 84 é o minuendo, o 17 é o subtraindo e o 67 é o resto ou a diferença. Observação importante: lembrando sempre de começar a sua subtração pelas unidades, depois pelas dezenas, depois pelas centenas, depois pelas unidades de milhar, depois pelas dezenas de milhar,
depois pelas centenas de milhar e assim sucessivamente. Vejam mais esse exemplo, onde nós temos 89 menos 72, que vai dar igual a 17. O 89 é o minuendo, o 72 é o subtraindo e o 17 é o resto ou a diferença. Prova real de uma operação. Vocês sabem o que é isso? Então, vou explicar. Vocês sabiam que quando estamos resolvendo uma continha de subtração, nós mesmos podemos descobrir se a conta está certa ou não? Isso mesmo, meninos. Vocês podem corrigir suas continhas sozinho. As operações matemáticas que realizamos possuem uma característica muito importante. Cada uma delas possui uma operação inversa. É como se pudéssemos resolver a continha de trás para frente. Essas operações inversas são chamadas de prova real. Prova real da subtração. Vou demonstrar para vocês. Se a subtração é a operação inversa da adição, logo a adição é a inversa da subtração. Para chegar à prova real da subtração, é necessário somar a segunda parcela com o resultado da subtração e obter a primeira parcela da subtração como resultado. Vejam aí o exemplo. 8 menos 5 vai dar igual a 3. 8 é o minuendo, o 5 é o subtraendo e o 3 é o resto ou a diferença. Ou 5, que é o subtraendo, mais o 3, que é o resto ou a diferença, vai dar igual ao minuendo, que é o 8. Propriedades da subtração. Será se a subtração tem alguma propriedade? Então, vamos ver. No conjunto dos números naturais, a diferença só existe quando o primeiro número, que é o minuendo, for maior ou igual ao segundo número, que é o subtraendo, concluindo assim que a subtração não é igual à adição. Essas propriedades que eu vou mostrar são apenas da adição, pois não dariam certo se fossem da subtração. Vejam por que não daria certo. A propriedade de fechamento não existe na subtração. A subtração não possui essa propriedade de fechamento, pois, por exemplo, o número 3 menos 5 vai ser igual a menos 2. Essa operação não pertence ao conjunto dos números naturais, onde menos 2 é um número negativo. A propriedade associativa também não faz parte da subtração. A subtração não possui a propriedade associativa, pois, por exemplo, menos 3 menos 5 menos 2 não seria igual a 5 menos 2 menos 3. O resultado, nesse caso, não daria igual. Elemento neutro. Também não existe elemento neutro na subtração, pois, por exemplo, 0 menos 3 vai ser igual a menos 3. Essa operação não pertence aos números naturais, onde menos 3 é um número negativo. Propriedade comutativa. Também não existe essa propriedade comutativa na subtração, pois, por exemplo, 5 menos 3 vai ser igual a 2. Não é igual a 3 menos 5, que vai dar igual a menos 2, onde menos 2 é um número negativo. Bem, se já não existe nenhuma das propriedades existentes na adição, então qual seria a propriedade da subtração? Será qual é? Vamos ver. A propriedade da subtração é sempre a operação inversa da adição. Veja o quadro abaixo. Propriedade fundamental da subtração. A propriedade fundamental da subtração afirma que, em toda subtração, o minuendo é igual à soma do subtraendo com o resto.
Vamos ao exemplo. Se 15 menos 5 vai ser igual a 10, então 5 mais 10 vai ser igual a 15. Ou, se 5 mais 10 vai ser igual a 15, então 15 menos 5 vai ser igual a 10. Onde o minuendo vai ser igual ao subtraendo mais o resto. Subtração sem reserva. É uma subtração simples. Não esqueçam de colocar sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Temos os números 432 menos 221, que vai dar um resto, né? Ou diferença de 211. Por que uma subtração simples é sem reserva? É porque é uma maneira muito simples de subtrair, onde 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1 e 4 menos 2 é 2. Agora vamos falar um pouco sobre a subtração com reserva. Essa subtração tem algumas regrinhas, mas não é difícil. O número que nós temos é 65 menos 28. O 5... se vocês observarem, ele é menor do que o 8, do 28. Então, a gente tem que pedir emprestado na dezena, né? Uma dezena da ordem das dezenas. E depois devolver esse número. Quando a gente pede emprestado, em vez de 5, fica 15. 15 menos 8 vai dar igual a 7. Depois, como a gente devolveu o número, a gente devolveu esse número e soma na dezena do subtraendo, ficando da seguinte forma: 6 menos 2 ou 6 menos 3? Vai ficar 6 menos 3, porque a gente devolveu o número 1, a dezena que a gente pediu. Então, 6 menos 3 vai ser igual a 3. Bem, meninos, espero que vocês tenham entendido. Para finalizar, faça o exercício de casa, os exercícios do livro de matemática, das páginas 108 até a 111. Façam também no caderno o exercício de fixação, que está agora no final desse vídeo, para treinar mais um pouco a sua subtração. Até a próxima correção, que será na sexta-feira, meninos. Até lá! Meninos, chegamos ao final da nossa 8ª videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe um like. E nosso próximo encontro é na sexta-feira com a correção do exercício de fixação que está no final desse vídeo. Até sexta-feira, meninos. Um beijinho da tia Tânia para vocês.